Dando o gritinho que você der. Vamos lá, Marcos 5, quem achou, diga amém. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muito. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsassem os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e esses, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. E os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não o deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, nós somos os teus filhos. Nós queremos pedir que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas assim aquilo que de fato nós necessitamos ouvir. A tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra, ela transforma a vida, a tua palavra muda a história, e a tua palavra, Senhor, Pai querido, Pai Santo, transforma, Senhor, as nossas vidas. Nós pedimos, Pai querido, Pai Santo, que o Senhor venha liberar da tua palavra sobre os nossos corações, que nós sejamos constrangidos, transformados pela tua presença, que a partir de hoje a nossa vida nunca mais seja a mesma. Pai, venha falar conosco, por nós, através de nós, me usa como vaso em tuas mãos. Eu não sou nada, eu não posso nada se a tua presença não estiver comigo, mas se a tua presença aqui estiver, nós viveremos coisas grandes diante do Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Podemos assentar? Quem está feliz ainda, diga amém. A temática de hoje, nós vamos falar sobre a temática Boas Novas. No inglês, Good News. No francês, Bonne Nouvelle. Em todas as línguas, Evangelho, a boa notícia. Se traduzido, o Samuel entendeu, por isso que ele disse amém. Em todas as línguas, Evangelho, a boa notícia. Você entende assim? Diga amém. Nossa, que desânimo. Quem comeu feijoada aqui, diga amém. Então não tem motivo para isso, você precisa estar feliz aqui, bem leve e solto. Então vamos lá, na tradução original no grego, evangelho significa boas novas. Você já parou para pensar como era a sua vida antes de você conhecer Jesus? Você lembra quem você era? E como você estava e quem você se tornou depois que você conheceu Jesus? Hoje nós estamos gravando um documentário que nós vamos, com a graça de Deus, mostrar no aniversário do missionário, né? E pegamos alguns testemunhos, pegamos uns 2, 3 só, porque senão ia ficar muito longo. A gente queria pegar ainda da irmã Edna, da irmã Eliana, mas aí, né? Só que não deu, porque ia ficar muito longo, fica
para uma próxima. Só que eu via em que o pessoal começava aqui a testemunhar, e eu vi o Tiago ficava até meio, nossa, que legal, que da hora. O missionário contou que ele era um homem violento, Tiago. Eu não consigo acreditar nisso, missionário. Mas quando o Evangelho alcança as nossas vidas, o Evangelho transforma as nossas vidas. Você se lembra quem você era antes de você conhecer Jesus? Você se lembra? Alguém tem coragem de vir aqui testemunhar? Ninguém, né? Ninguém? Testemunhar o que Jesus fez em sua vida, quem era você? Alguém aqui estava preso, alguém estava no mundo do crime, da prostituição, etc. Ninguém quer testemunhar. Por isso que Jesus parou de fazer. A Bíblia chama nós de testemunha de Jesus. Testemunha. Se você não testemunha nada, não tem por que ele fazer nada. Mas entenda assim, todas as vezes em que o Evangelho encontrou o homem teve a sua vida transformada. Todas as vezes em que Jesus encontrou o homem teve a sua história transformada. E tenho certeza que com você não é diferente. Talvez você não tenha um grande testemunho de ter sido um bandido, de ter sido isso, aquilo outro, mas com certeza Deus fez algo em sua vida. Sim ou não? Cutuca o seu irmão aí, pergunta para ele, o que Jesus fez em sua vida? Conta para ele. Conta para ele o que Jesus fez em sua vida. Tem irmão que pode contar, eu era feio, Jesus me ajudou a casar. Né? Antes de eu conhecer Jesus, alguns irmãos contam assim, antes de eu conhecer Jesus, eu era pobre, feio e sem Jesus. Hoje eu tenho Jesus. Mas diz assim, o mundo ele coloca esperança em algumas soluções momentâneas. Nós passamos pela luta do Covid-19 e a salvação era o quê? O que todo mundo queria, você sabe dizer? Vacina. A vacina veio, resolveu todos os problemas? Resolveu um pouquinho, sim ou não? Se você for decorrer ao longo da história, a humanidade passou por diversas lutas. Alguns irmãos aqui vão se lembrar, mas em 1914, houve a Primeira Guerra Mundial. Houve a Primeira Guerra Mundial, onde alterou todo o panorama do universo. A humanidade se reinventou e conseguiu vencer. Em 1918, houve a pandemia da gripe espanhola, uma gripe que aterrorizou o mundo. Inclusive, o presidente eleito do Brasil em 1918, ele não conseguiu assumir em 1919, porque morreu. Mas a humanidade encontrou a solução, foi aí em que surgiu o antibiótico. E aí nós temos, em 1939, a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha juntou-se com a Itália mas o Japão e fizeram algo terrível para a humanidade. Em 1973, a crise do petróleo. Em 2001, um pouco mais para cá, lembra que a Torre Gêmea caiu? Houve um atentado terrorista em que balançou todo mundo. Por quê? Por causa daquele atentado. Em 2009, houve a pandemia da H1N1. E mais uma vez, a humanidade venceu. Em 2019, então, nós não podemos nos esquecer do tal do Covid. Em todas elas, o ser humano encontrou uma solução parcial para esse problema. O ser humano, ele encontrou uma solução momentânea para suas dificuldades. De certa forma, trouxe um conforto para a sociedade. Mas eu poderia dizer que nunca haverá uma solução total para o problema da humanidade. Eu poderia dizer, se eu não conhecesse um tal de Jesus, porque a solução para todos os problemas da humanidade chama-se Jesus. Você crê assim? Cutuque seu irmão aí e diga assim para ele, a solução é Jesus. Para todos os problemas. Tem um comercial que fala, para alguns problemas, para todos os outros existem Mastercard. É isso aí ou não? Mas nós falamos que para todos os outros existe Jesus. Jesus é a solução de todos os problemas.
Aí nós decorremos a história da Bíblia. Certa vez, Jesus estava em uma festa de casamento e o vinho acabou. Você vai falar, normal, acabou, vamos tudo embora. Não, naquela época o vinho acabar era um desastre. O casamento naquela época durava uma semana. Imagina se está difícil casar agora, você pagar comida para todo mundo. Imagina antes que era uma semana. E aí, o vinho, ele simbolizava o quê? Se faltasse o vinho, era um sinal de desonra. Na cultura hebraica, era desonra, fracasso total. E no meio daquela festa, o vinho acaba, e Maria chama Jesus e fala, o vinho acabou. Ele fala, o que eu tenho a ver com isso? Mas, ele é a solução para todos os problemas. De repente, ele diz, enche todas as talhas de água. Enquanto aquelas talhas foram cheias de água, enquanto levava para o mestre-sala, aquelas talhas cheias de água se tornaram no melhor vinho em que aqueles mestres haviam degustado, porque Jesus é a solução para todos os problemas. Certa vez, Jesus caminhava e ele passou por um funeral, mas não era um funeral qualquer, era um funeral em que a mulher tinha acabado de enterrar o seu marido, e ela estava indo enterrar o seu único filho. Não é só a questão daquela mulher ficar só, é a questão que naquela época a sociedade, a mulher, ela não tinha direito a trabalho. Se não tinha direito a trabalho, não tinha direito à alimentação, não tinha direito a sustento. A vida daquela mulher estava acabando, porque não haveria um homem para trazer sustento à mesa dela. Jesus estava passando para o funeral e transforma aquele funeral em festa, porque ressuscita o filho daquela mulher. Jesus, aonde ele está, não existe morte, existe vida. Jesus é a solução para todos os meus problemas. Certa vez, Jesus caminhava e um cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandavam ele calar, cala a boca, cego. Jesus, ele não tem nada a ver com você. Jesus, ele não está te ouvindo. Jesus parou, chamou o cego e fez aquele cego tornar a ver. A Bíblia fala que aquele cego foi tomado de uma tal forma que ele sai anunciando o que Jesus fez, o que Jesus fez, o que Jesus fez. E alguns historiadores contam que aquele cego é o resultado de Zaqueu ter conhecido Jesus, porque Zaqueu trabalhava na entrada da cidade e o cego passa gritando o que Jesus havia feito por ele. Aonde Jesus está, não há problema, há solução para todos os problemas. Amém? Certa vez, Jesus andava e encontrou 10 leprosos. A lepra não era uma doença qualquer. Alguém leproso, ele tinha que sair da cidade, porque lepra era algo contagioso. A lepra, ela apodrecia o corpo humano, e ela começava com os membros inferiores. Dedos de mãos, dedos de pé, apodrecia a gengiva e tudo, os dedos caíam. Ele ficava todo enfaixado. Um leproso, ele ia morar para fora da cidade, para que não houvesse mais risco de contágio. Imagine você ter que se despedir da sua família para sempre e não poder dar um abraço, porque se você der um abraço, correria o risco de você transmitir para a sua família. A vida daqueles caras acabaram. Um leproso tinha um sininho em pleno pescoço, para quando ele andasse, pessoas soubessem que um leproso estava passando ali, para não chegar perto dele, para não encostar nele. Certa vez, Jesus encontrou 10 leprosos, aqueles homens sem esperança, aqueles homens que estavam caminhando para a morte, e Jesus curou os 10 leprosos, porque onde Jesus está, a solução para todos os problemas. Certa vez, Jesus estava em casa, e a multidão descobriu que Jesus estava em casa, e a casa de Jesus estava muito cheia, mas aqueles 4 amigos queriam levar um paralítico para ser curado, porque sabia que Jesus era a solução para todos os problemas. Abriram o teto daquela casa e colocaram aquele enfermo no centro da sala de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, através de uma palavra, faz aquilo que carregava aquele homem carregar. Ele falou, levanta, pega a sua cama e anda. E a vida daquele paralítico mudou, porque Jesus é a solução para todos os problemas. Vamos falar sobre isso, o poder de uma palavra de Jesus. O universo todo criado, a magnitude esplendorosa, tudo isso muito lindo, foi criado não porque Jesus fez massinhas, uma maquete. Isso tudo foi criado porque Jesus, através do poder de uma palavra, criou. Disse, haja luz e houve luz. Disse, haja o firmamento e houve o firmamento. O poder de uma palavra. Quando todo casal passa por uma gestação, não sei você, mas numa gestação eu consegui contemplar ainda mais Deus, como Deus é maravilhoso.
A primeira vez que nós fomos ver que a nenê, nós somos um pouquinho antes do tempo, então não havia o embrião ainda. Tinha ali um saco gestacional sem nada dentro. 3 semanas depois havia o embrião ali já se desenvolvendo. Aí vai desenvolvendo, vem mãozinha, pezinho, unha, olhinho, etc. E você fala, como isso acontece? Jesus, o poder de Jesus. Alguns ignorantes que se julgam inteligentes vão falar que foi o Big Bang, ou vão dizer que é a evolução de um macaco. Se fosse a evolução de macaco, tinha muita gente que ainda era para ser macaco, que não evoluiu mentalmente. Não existe isso. Todos nós fomos desenhados por Deus, fomos sonhados por Deus, e por isso que nós estamos aqui. Você crê assim? Diga amém. Vamos continuar falando sobre o poder de uma palavra de Jesus. Certa vez, um centurião, ele soube do que Jesus era poderoso para fazer, e ele procura Jesus porque o seu criado estava enfermo, chegando a quase a morte, e Jesus fala, eu vou lá. Ele fala, peraí, eu estou sabendo que a palavra do Senhor é poderosa, diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. O que acontece? Jesus fala, vai, quando você chegar lá, ele está curado. Isso aconteceu, o poder de uma palavra. Pedrão, que não é bobo nem nada, certa vez, em uma tempestade, todo mundo pensando que ia morrer em meio à tempestade, vem Jesus andando sobre as águas, enquanto alguns gritavam histéricos. Pedro, inteligente, fala, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir, porque eu sei que uma palavra do Senhor vale muito. E o que Jesus fala? Vem. O que ele faz? Ele anda não por cima das águas, ele anda por cima da palavra de Jesus. Quando Jesus libera uma palavra, pode ficar tranquilo, de fato vai acontecer. Jesus já liberou sobre ti uma palavra, sim ou não? Marido, você que é o sacerdote de um lar, Jesus já liberou sobre você uma palavra em meio à tempestade, você falou, calma, Jesus revelou algo para mim. Tem umas mulheres que dá um desânimo, não dá? Vixe, se eu for esperar de Jesus falar com essa coisa aqui na Itaraós. Jesus... Aí você sai correndo atrás de Jesus, que Ele vai falar com você em nome de Jesus, amém? Vamos pedir para que nessa noite Jesus libere uma palavra sobre nós, e nós andaremos por cima dessa palavra, e nós venceremos por causa dessa palavra que Ele vai liberar sobre nós, amém? Cutuque o seu irmão e diga assim para ele, apenas uma palavra. Diga assim para ele, é a solução de todos os meus problemas. Você crê nisso? Com apenas uma palavra o cego enxergou, com apenas uma palavra o paralítico levantou, com apenas a palavra tudo veio à existência, e com apenas uma palavra a minha vida será transformada. Você crê assim? Certa vez, uma mulher, após muitas e muitas tentativas, ela, após ter gasto todos o seu dinheiro em busca de cura para uma hemorragia, ela, na sua última opção, olha, a última opção é Jesus, e muitas vezes você julga ela, mas muitas vezes a nossa última opção é Jesus. A gente tenta o médico, a gente tenta um tutorial no YouTube, a gente tenta um conselho de um amigo, aí quando não der, fala assim, Jesus não fizer, acabou para mim. Aí que você corre atrás de Jesus. Essa mulher, em seu desespero, ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, a vida dela é transformada. Quando eu toco em Jesus, a minha vida não fica da mesma forma. Quando eu toco em Jesus, tudo pode acontecer, amém? Entre todos os milagres, um dos que mais me encanta é o milagre que aconteceu na vida de Zaqueu, porque ali não foi apenas um milagre físico, não foi apenas um milagre moral, não foi apenas um milagre estrutural, ali foi plantada a eternidade na vida de um homem e na vida de uma família. A Bíblia fala que Zaqueu, um homem sem alegria, sem paz. Eu fico pensando no casamento de Zaqueu. Se tem uma coisa que bagunça a vida de todo ser humano, é um casamento que não está bem. Imagine Zaqueu. Zaqueu, ele era odiado porque ele era um coletor de impostos. Ele era tido como traidor da nação. Como que funcionava? Um coletor de impostos, ele trabalhava para Roma. O povo era escravizado por Roma. Ele dizia para Roma, se você der esse posto de imposto para mim, eu dou tanto para você. Roma falou, pode ficar. Mas para ele dar tanto, ele cobrava mais tanto, e isso com a ajuda dos
soldados de Roma. Então ninguém negava para ele, pelo contrário, dava, mas odiava Zaqueu, porque além de tudo ele era traidor da sua nação. Um publicano, ele não entrava no templo, ele não entrava na igreja, ele não era aceito pela sociedade. Tudo bem, o cara era cheio de dinheiro, mas não era aceito. Imagine como era a família daquele publicano. Imagine o filho de Zaqueu na escola. Imagine a mulher de Zaqueu andando pela rua, nas feiras, como ela era odiada. Imagine, você acha que sobrava amor para dentro de um casamento? Nunca. Como era a vida daquele Zaqueu, uma bagunça, até um dia que ele encontrou Jesus, e Jesus plantou a eternidade no coração dele. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Esse deve ser o nosso maior desejo. O significado de sucesso na vida de um homem e de uma mulher não é o quanto que você tem na sua conta bancária, não é quantos filhos você tem, não é quanto sonho você tem, é se você conseguiu conduzir a sua família para se alcançar em Jesus, para ser alcançada por Jesus. Isso é sucesso. Imagine você, milionário, chegando ao céu sozinho, sem sua esposa e sem os seus filhos. Que fracasso. O resultado de um homem bem sucedido é um homem que consegue trazer a sua família para ouvir o que Zaqueu ouviu. Hoje a salvação entrou nessa casa. Amém? Em todas as... entenda isso. Abra sua Bíblia em João 20:30. Quem achou, diga amém. João 20:30 diz assim: Jesus operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Entenda isso. Todos esses milagres em que Jesus operou, a Bíblia chama eles de sinais. Sinais, ele não tem um fim em si mesmo. O maior exemplo todo sinal aponta além dele. Vamos dar um exemplo de um sinal. Um sinal é uma placa. A placa é um sinal, você entende assim? O que a placa diz? Ela dá um sinal daquilo que vai acontecer além dela, sim ou não? Ela avisa assim, semáforo está lá. Ela avisa o que? Radar está lá, certo ou não? Todo sinal, ele aponta além de si. Agora entenda isso. Tudo aquilo que Deus fizer em mim ou através de mim é apenas um sinal. Para quê? Para algo maior. O que seria algo maior? Para que todos os conheçam. Tudo aquilo que Deus fizer em minha vida ou através da minha vida é um sinal. Para que esse sinal? Para que todos vejam que Deus está em mim e que Deus operou em mim. O milagre, ele não tem um fim em si mesmo. Não é eu fui curado, amém. Eu fui salvo, amém. Se o objetivo fosse esse, quando nós nos batizamos, era para Jesus levar todo mundo, sim ou não? Está salvo, aproveita e leva já antes que peca. É ou não? Mas não é esse o fim. A salvação é um meio para que nós venhamos anunciar Jesus e para que Jesus venha alcançar outras vidas. Você crê assim? Certo dia eu falei com vocês sobre Mateus 5, ele diz que Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Para que serve sal? Sal serve para exalar o sabor de um alimento, sim ou não? Qualquer alimento que você for provar sem sal não tem graça. Pega uma picanha bonitona, bem assadinha, que jeito que você gosta? Pergunta para o seu irmão, que jeito que você gosta? Ao ponto, bem passada ou mal passada? Do jeito que você gosta, sem sal não dá. Dá ou não dá? Para que serve o sal? O sal, ele serve para revelar o sabor daquilo. Pega uma salada,
tempera ela, coloca um salzinho, você consegue sentir o sabor de cada folha daquela salada. O sal, ele serve para revelar o sabor, a luz serve para revelar o que de fato há naquele ambiente. Quando Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, Ele está nos dando uma missão de evidenciar Jesus para o mundo. Aonde eu chego, as pessoas notam Jesus. Aonde eu chego, as pessoas veem Jesus. É assim ou não? As pessoas veem Jesus quando você chega, sim ou não? Senti firmeza não. Fala assim para ela, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você é sal da terra. Jesus disse que se o sal perder sabor, ele não serve para mais nada. Você já viu o sal perder sabor? Eu pesquisei, só existe uma possibilidade do sal perder o sabor: quando misturado com terra e houver mais quantidade de terra do que sal. Aí ele não salga, ele perde o sabor, ele só serve para ser pisoteado. Ou seja, eu, como cristão, só paro de salgar, só paro de evidenciar Jesus, se na minha vida houver mais do mundo em mim do que Jesus em mim. Quando há muito mundo em mim e pouco Jesus em mim, eu posso chegar aonde for. O pessoal está falando de pornografia, vai continuar falando de pornografia, está roubando, vai continuar roubando, está brigando, vai continuar brigando. Sabe por quê? O sal perdeu o sabor. Diga misericórdia. Nós mostramos assim algumas coisas poderosas aqui nessa noite, coisas que mudam a vida, coisas que transformam histórias, coisas que de fato nós necessitamos, mas o mundo necessita ter conhecimento daquilo que Jesus pode fazer. O mundo só vai ter conhecimento daquilo que Jesus pode fazer quando eu, sal da terra, viver como sal da terra, quando eu, luz do mundo, viver como luz do mundo. Porque nós não vemos mais tantos sinais, porque o cego já não enxerga mais, porque o mudo já não fala mais, porque o surdo já não ouve mais, porque Jesus faz e ninguém testemunha. Por que ele vai fazer, se a glória não é para Ele? Se Jesus fizer algo na sua vida, você tem o compromisso de reportar ao mundo, de levar as boas novas ao mundo daquilo que Jesus fez. Cutuque o seu irmão e diga assim para ele: você quer viver milagre? Então esteja disposto a testemunhar. Quantos testemunhos há nessa casa aqui que o mundo não conhece? Como que o mundo vai saber que Jesus pode restaurar casamento se você não testemunhar que Jesus restaurou o seu? Como que o mundo vai saber que Jesus cura através dessa casa se quando Jesus curou você não testemunhou? Todo milagre não tem um fim em si mesmo, todo milagre é um meio pelo qual Jesus possa ser revelado para o mundo, amém? Eu não sei se você entendeu, o mundo pela ciência, o mundo pela capacidade intelectual, pela tecnologia, o mundo pode ter a resolução momentânea de alguns problemas, porém eu tenho a solução para todos os problemas. Você tem a solução que o mundo necessita, você tem Jesus. Jesus é o Evangelho é as boas novas, e todo mundo deseja ouvir boas novas. Quantos aqui querem ouvir boas notícias? Todo mundo gosta de ouvir boas notícias, sim ou não? Cutuca o seu irmão e diz assim: eu vou contar uma boa aqui para você. Conta? Não tem, né? Agora, conta uma ruim. Ruim você tem, não tem? Não tem. Fala para ele: a gasolina está R$6. Brincadeira. Não é brincadeira não, tá mesmo. Romanos 10, 14, você pode abrir rapidinho? Gasolina R$6, o Uber subiu, o que mais? A carne, o contrafilé está quanto? Vocês sabem, brasileiro é embaçado. O brasileiro pode estar sem dinheiro, mas carne ele vai comer e para a praia ele vai. Pode ter certeza disso. Nem que for para comer arroz sem mistura, mas na praia o bendito vai tirar um selfie nesse ano ainda. Romanos 10, 14, diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como alguém vai aceitar Jesus se não conhece Jesus? Como alguém vai ser livre da condenação se eu não falar que ele pode ser livre da condenação e que Jesus é a solução para todos os problemas? Todos nós pensamos assim: Jesus só vai voltar quando todo mundo souber dele. Você pensa assim? Há uma promessa, sim ou não? Jesus virá quando todos ouvirem falar de Jesus, sim ou não? Tem uma notícia para você, Salmos 19:1. É o último texto que você já vai abrir, pode ficar tranquilo, você está já cansado, né? Salmos 19:1. Quem está com fome, diga amém. O que vai ser hoje? Vai ser lanche ou pizza? A pizza aqui é minha, eu vou ganhar, fica tranquilo. Aproveita bem que terça-feira tem jejum, viu? Já confirmou, pastor? Seu Alessandro vai estar de folga? Não? Já confirmou? Confirmar depois. Laça ele, laça o Luizinho ali, ó. Em nome de Jesus. O Summer, ei Summer, mas vamos lá, Salmos 19:1 diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos o fizeram. Vê se você entende, o céu anuncia a glória de Deus. A Bíblia nos diz que o simples fato de alguém olhar para o céu, ele já deve estar ciente que existe um Deus poderoso. Ninguém pode partir dessa terra sem falar que não teve a evidência de um Deus. É só olhar para o céu. Salmos diz. Você fala, mas é muito pouco para o meu parente. Muito pouco, ele precisa ouvir. Então abre a boca e fala. O rico, na parábola do rico e Lázaro, o que ele fala? Senhor, manda lá Moisés, manda Elias, manda os profetas. O pai Abraão diz o quê? Não, você teve a sua oportunidade, que ele ouça aqueles que lá estão. Eu quero que a minha família seja salva. Quantos querem a sua família sendo salva? Diga amém. Levante a sua mão. Se você quer, então abra a sua boca e fala de Jesus. O texto que nós lemos sobre o endemoniado de Gadareno, um homem que ninguém conseguia detê-lo. Já havia sido tentado de tudo, cadeias, algemas, já havia sido tentado de tudo. Havia um grito em sua alma incontrolável. A Bíblia diz que ele se feria, se machucava, mas não conseguia sair daquela vida. Você se identifica? Tem gente que quer se livrar de uma vida, mas não consegue. Há um grito dentro da sua alma de desespero, mas você não consegue uma mudança de vida. A Bíblia fala que esse endemoniado, ninguém conseguia pará-lo, ninguém conseguia detê-lo, mas aí chegou a solução de todos os problemas. Chegou quem? A Bíblia fala que Jesus encontra aquele endemoniado, Jesus alcança aquele endemoniado, Jesus muda a vida daquele endemoniado, pessoas ficam perplexas, uau, o que aconteceu? E ele pede para seguir Jesus. E o que Jesus diz para ele? Não, o que eu fiz em sua vida não é o fim, é o meio para algo maior acontecer, algo maior vai acontecer. E de fato é o que acontece. A Bíblia fala que Jesus fala, volta para sua casa e testemunha. O que ele faz? Ele volta para a casa dele e testemunha para uma região de 10 cidades, e as 10 cidades, ela conhece a Jesus, e as 10 cidades têm a notoriedade do poder de Jesus, e as 10 cidades têm a chance de ter a sua vida transformada, por causa de alguém que entendeu que aquilo que Deus fez em sua vida era para um algo maior. Aquilo que Jesus fez em sua vida é para um algo maior. Aquilo que Jesus ainda vai fazer na sua vida é para um algo maior. Tudo que Jesus for fazer na minha vida, na sua vida, é para um algo maior. É para que o nome dele seja glorificado. Você crê assim? Uma vez eu compartilhei com vocês que evangelho não é informação, evangelho é notícia. Vocês lembram? Qual a diferença de uma informação para uma notícia? Uma informação, eu leio e guardo ela para mim. Por exemplo, eu estou andando em pleno shopping, tem uma placa assim, ó, piso molhado. O que você faz? Você lê, corta o caminho e segue a vida. Uma informação, você guardou. O que é notícia? Notícia é algo que eu recebo
e eu devo compartilhar com os outros. O brasileiro sabe muito o que é isso. O brasileiro às vezes confunde notícia com fofoca. Você que segue o gossip aí, você tem que fazer tem que confessar depois, mas assim, o evangelho, ele não é informação, o evangelho é notícia. O que Jesus fez em minha vida, eu vou contar para todo mundo o que Jesus fez em minha vida, eu vou contar para todo mundo quem eu era e quem eu sou, eu vou contar para todo mundo o que Jesus é poderoso para fazer, lembra que Jesus faz um sinal que vai além de mim, é para que outros conheçam quem é Jesus, a solução para todos os problemas. O mundo anseia uma boa notícia, e essa boa notícia está em mim, é o evangelho. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus pode. Jesus, a solução para todos os problemas. Você crê assim? Se coloque em pé, vamos orar nessa noite.